Vou iniciar a gravação. Tá, ok. Bom, pessoal, vamos começar a nossa disciplina de conversão eletromecânica de energia 1, de maneira típica, né? Eu acho que todos estão tendo dificuldades aí nesse período aí para acompanhar as aulas, mas a UFSM, a instituição, ela tem que continuar, a gente tem que tocar o barco. Então, vamos lá. Eu queria primeiramente tratar alguns assuntos com vocês. Eu vi que alguns já conseguiram acessar o Google Classroom, já deram uma olhadinha lá, já abriu uma turma. Eu vou colocar aqui na tela, acredito que vai aparecer para vocês. É uma turma, uma ferramenta do Google, né, para nós estar trabalhando ali, colocando atividades, trocando informações, né. Eu não tenho acesso ainda ao Moodle e acredito que vai demorar um pouco, né, porque eu entrei agora. E seria bem interessante se nós pudesse já ir trabalhando aqui no Google Classroom. Eu achei uma ferramenta bem interessante. Aqui em alunos eu vi que 4 já aceitaram. Falta mais 4 ainda. Acho que a Mariana está aqui, né? O Luiz Eduardo também tá na aula. Aí, se puderem dar uma olhadinha lá, acho que talvez foi na caixa de spam de vocês o convite, para me confirmar se receberam esse convite, para nós ir trabalhando junto aqui com essa ferramenta. Se vocês forem em atividades, vocês vão ver que tem o Google Agenda ali, né? E se você está clicando no Google Agenda, não sei se todos utilizam o Google Agenda. Todos têm acesso. Que eu achei interessante que dá para, a partir do Google Classroom, fazer essa interligação com o Google Agenda. E aí, se vocês clicar ali, vai ter o nosso link da aula, da disciplina, e vocês podem entrar diretamente ali, né? Então vocês vão podem estar acompanhando quais dias que a gente vai ter aula. Eu já lancei pensando nos feriados, nos recessos. Então acredito que não vai ter nenhuma aula que está aqui agendada que não vai ter aula. Se tiver, eu dou eu mando um e-mail para vocês, informo, né? Eu cancelo a aula um pouco antes e informo para vocês via e-mail que não vai ter aula. Mas a princípio eu já lancei, pensando nos feriados. Então a gente vai ter aula hoje e amanhã, nessa semana. Só se atentar que na terça-feira a sala é em outro endereço. Só cuidar um pouquinho aí. Que a sala não é no mesmo endereço das aulas de segunda-feira. É uma peculiaridade ali só para ter um pouco de cuidado na hora de clicar ali, né, para não ir no link que eu mandei por e-mail, que o link que eu mandei por e-mail é da aula de segunda-feira. Tá, pessoal? Acho que todo mundo está utilizando o Google, né? Deixa eu ver aqui no chat que o pessoal colocou. A Mariana disse que utiliza, o Wellington, Gustavo, Luiz Eduardo. A Mariana, eu ainda não entrei lá, vou entrar, tenho. Tá, então acho que todos que estão aqui já têm acesso. Tá, isso seria um ponto, então a gente já tá com as aulas todas programadas no Google Agenda. Então acredito que fica bem interessante trabalhar assim. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu queria falar mais um pouquinho também a respeito do semestre, como é que vai ser. Eu acredito que também vocês vão ter alguma dificuldade em acompanhar as aulas, né? Eu até agora estou ministrando as disciplinas em casa. Eu tenho 2 filhos pequenos, então peço que também vocês possam compreender um pouco caso há algum barulho, algum grito, ou ele acabe aparecendo aqui no quarto. Tem um menino de 2 anos e uma menina de 5 meses, então pode ter alguns barulhos aí paralelos, mas nada também que vá dar problema na nossa disciplina. Mas acredito que vocês também estão numa situação parecida. Vamos tentar manter o microfone no mudo, né? Então eu peço que vocês mantenham sempre no mudo. E à medida que a gente vai interagindo, vocês possam estar abrindo o microfone, porque eu não fico com a janela aqui do Google Meet aberta, né? Eu fico colocando outras ferramentas aqui no monitor do notebook, e a apresentação eu coloquei no outro monitor.
Então, quando a gente interagir, quando eu perguntar alguma coisa, se vocês puderem responder via áudio, se não tiver muito barulho para vocês, fica melhor, eu acho, tá? Que daí eu já não preciso ficar olhando o chat aqui, que daí eu tenho que minimizar uns programas aqui, aí não precisa ter esse problema. Então, vamos lá, pessoal. Então, meu nome é Wagner, eu me formei na UFSM, de Cachoeira também. Hoje eu estou residindo em Santa Maria. Talvez alguns de vocês possam até ter me conhecido de vista. Eu, particularmente, olhando vocês pelas fotos, não reconheço. Mas talvez alguém possa estar me reconhecendo. Eu me formei o ano passado aí, em 2019. Hoje eu estou residindo em Santa Maria, estou fazendo mestrado em engenharia elétrica, na área de controle. Meu orientador é o professor Hilton, não sei se alguém já teve aula com o professor Hilton, conhece ele, acredito que todos conheçam. Então eu tenho uma formação técnica também, né? Fiz um curso técnico em mecatrônica pelo Senai. Trabalhei um tempo, né? De 2011 a 2015, antes de entrar na UFSM. Eu trabalhei com manutenção de máquinas, né? Que é o tema principal aqui dessa disciplina. Então eu tenho uma certa experiência com manutenção de motores, de geradores, transformadores, que são os 3 equipamentos que norteiam essa matéria. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu currículo, vocês podem estar entrando lá no Lattes. Aí a gente se conhece um pouco melhor. Mais para frente eu vou pedir que vocês se apresentem um pouco, para mim conhecer um pouquinho vocês também. Eu vou tirar aqui um pouco a câmera, que daí acho que fica melhor para vocês visualizar o slide. Acho que maximiza, não sei. Então, pessoal, conversão eletromecânica de energia. O que vem a ser? É uma matéria que ela carrega, ela é uma matéria assim, bem completa. Ela pega toda a base de eletromagnetismo, física 3, toda a parte da física 3, que é de eletromagnetismo, né? Que na verdade a ementa da UFSM de Cachoeira, ela foi dividida em física 3 e eletromag, né? Em Santa Maria o pessoal tem eletromag 1 e 2, mas é a mesma coisa. E essa disciplina, acredito que todos já tenham feito. Não sei se alguém não fez ainda. Poderia me informar? Eletromag, eu acho que grande parte aqui não fez, porque a gente não teve semestre passado, e a gente vai fazer esse semestre. Ah, tá. Então tá ok. Então já. Eu já fiz. Tá, a Marina já fez. Tá, não. Então vamos. Eu vou fazer uma aula. Acho que a próxima aula vai ser mais uma revisão do Eletromag, porque essa disciplina aqui ela carrega bastante os conceitos, né? A gente vai ter que ver bastante equações de eletromagnetismo, física 3, né? Também, para poder ter um entendimento mais completo, né, da disciplina. Então, pessoal, conversão eletromecânica de energia corresponde aos processos nos quais se transforma energia elétrica em energia mecânica, e vice-versa. Vantagens da conversão em energia elétrica: geração com alta eficiência, transporte com baixas perdas, distribuição simples e custo aceitável. Conversão, facilidade e flexibilidade. Então a gente vai ter uma energia primária, que pode ser uma usina hidrelétrica, que é o nosso exemplo aqui, né? Uma usina. Eu vou estar utilizando um pouco. Eu comprei uma caneta para digitar algumas equações. Vou estar testando ela aqui, que não estou bem adaptado ainda. Então a gente vai ter uma usina hidrelétrica, que é a nossa fonte primária de energia, que ela vai estar transformando a energia mecânica da queda d'água, né, da energia potencial da água, em energia elétrica, através de um equipamento chamado gerador. Então é através do gerador que a gente tem a conversão da energia mecânica em energia elétrica. E os transformadores, né, que aqui no caso a gente tem 3. Um transformador que fica já na usina, um transformador para fazer a transmissão da energia elétrica, um transformador para fazer o abaixamento,
Esse transformador aqui ele vai aumentar, vai elevar a tensão para que a gente tenha menos perdas, né? Menos perdas nas linhas de transmissão, para que quando essa energia chegar na subestação próxima das unidades consumidoras, das cidades, possa ser rebaixado novamente para uma faixa de 13.800 kV, que chega até a nossa residência, que na verdade primeiro passa por um outro transformador aqui, abaixador. Esse transformador aqui, ele abaixa de 13.800 para 220, que já é a nossa tensão de consumo, né? Tensão de alimentação. É um processo bem simples, mas complexo, né? A topologia dos equipamentos ali tem todo um conceito de materiais magnéticos e todas as equações e relações que regem o eletromagnetismo, né, para fazer essas conversões, mas que a gente vai estar vendo aqui em conversão 1 e 2. Na conversão 1 a gente vai se ater mais nos transformadores, né? Então a gente vai estar estudando os transformadores, a parte mais de materiais, né? E na conversão 2 a gente estuda de fato gerador, motor, né? As máquinas elétricas em si, na máquina CC, máquina CA. Então no próximo semestre, acredito que ninguém esteja fazendo agora, que deve ser pré-requisito, a gente vai estar vendo conversão 2, né? Ficou comigo também conversão 2. Então a gente consegue dar seguimento. Mas basicamente esse processo aqui é o que rege a matéria da disciplina de conversão 1 e conversão 2. Geração de energia elétrica, transmissão, elevação de tensão e rebaixamento de tensão também, até que essa energia possa chegar na nossa residência. Então, como eu falei, né, máquinas elétricas, né, é constituído esses equipamentos de motores, geradores e transformadores. Motores e geradores é a mesma máquina, só que ela muda a maneira que tu conecta ela. É a mesma máquina, ela pode ser um motor ou gerador. E os transformadores, né? Então, motores são máquinas que convertem energia elétrica aplicada aos seus terminais para energia mecânica, disponibilizada no eixo, movimento de rotação. E geradores são máquinas que convertem a energia mecânica aplicada ao seu eixo para energia elétrica disponibilizada nos seus terminais. Então é um processo inverso, é a mesma máquina que ela trabalha de maneira inversa, né? Tu pode aplicar uma energia mecânica, um torque no eixo dessa máquina, né? Que daí tu estaria utilizando ela como um gerador, ou tu aplicar uma tensão, uma alimentação trifásica ou monofásica em seus terminais, gerando um torque no eixo, aí como motor. E transformadores, então, são máquinas que fazem a transformação de energia elétrica com a função de adaptar tensões, elevação ou abaixamento, além de, em certos tipos, fazer o isolamento galvânico, elétrico, entre primário e secundário. Os transformadores elétricos, apesar de não terem o seu funcionamento caracterizado pela ocorrência de movimento, também são considerados máquinas elétricas por usarem o fenômeno de indução eletromagnética. Então, o transformador também é considerado uma máquina por também a topologia, a concepção dele se basear nos princípios da indução eletromagnética, né? Então, quais são os nossos objetivos, né, dessa disciplina? Compreender os princípios básicos da conversão eletromecânica de energia, determinar forças de campo magnético desenvolvidas por dispositivos de deslocamento linear, determinar conjugados desenvolvidos por dispositivos de deslocamento angular, tendo por meio de acoplamento o campo magnético, compreender e analisar diferentes tipos de transformadores com diferentes conexões, operando em baixas frequências e regime permanente. Então a gente vai trabalhar bastante em cima de transformadores, fazer alguns circuitos equivalentes, fazer a modelagem e estar compreendendo como é que são os aspectos do funcionamento, quais são as leis que regem o funcionamento dessa máquina. Vou passar então para vocês aqui o conteúdo programático da disciplina. A unidade 1 são circuitos magnéticos e materiais magnéticos. Então vai ser uma revisão de eletromag, uma revisão de física 3, e um pouco também de materiais magnéticos, né, que é uma disciplina separada.
Uma unidade 2 que vai ser princípios de conversão eletromecânica de energia. Então a gente vai estar vendo os princípios, né, dessa conversão em cima das leis da indução eletromagnética. O capítulo 3, então, unidade 3, a gente vai ter então a introdução aos transformadores. E daí então a gente vai ser a unidade onde a gente vai se ater mais, né? Vai explorar mais. A unidade 4, análise de transformadores. E a unidade 5, a parte de conexões, né? A gente tem um calendário bem apertado, pessoal, então vamos ter que aproveitar bem esses momentos. Essa primeira aula é mais uma aula de apresentação, mas logo já na aula de amanhã a gente vai ter que pegar bem pesado, porque a gente tem o recesso final do ano, a gente tem alguns feriados de final do ano ali que vai comprometer um pouco a carga horária, né? É uma disciplina de 60 horas e a gente precisa tentar vencer o quanto mais cedo melhor, né? Para não deixar muita coisa para o final do ano e a gente vai estar tendo aula em janeiro, fevereiro, então não é muito bom, né? Janeiro, muito quente. E até fevereiro eu quero estar com o conteúdo mais ou menos finalizado, início de fevereiro, né? Nossas aulas vão até dia... Deixa eu ver aqui. Nossa última aula é dia 9 de fevereiro. O semestre termina dia 13. Então dali mais uma semana já é carnaval, né, pessoal? Então acredito que fevereiro vamos tentar já estar com a carga horária toda vencida para a gente não ficar muito preso ainda em conteúdo que é uma disciplina bem pesada. Então qual vai ser a metodologia das nossas aulas? Web aulas, né? Vão ser aulas teóricas expositivas ao vivo. Vou tentar trazer para vocês algumas simulações no MATLAB. As aulas eu vou estar gravando, né? Assim como essa aula de hoje. Vou estar gravando, ainda vou ter que ver certinho para postar. Acredito que vou colocar no YouTube essa aula. Para quem não puder participar ou tiver algum imprevisto, né? Em virtude de estar tendo essa aula nesse regime, em casa, né? Possa ter alguma data ali que vocês não possam comparecer, enfim, né? Todo mundo está passando por essa situação aí, então, assim como eu tenho as minhas peculiaridades aqui, de ter filhos pequenos dentro de casa, daqui a pouco eu vou ter que dar alguma atenção, né? Vocês também devem ter alguns problemas, né? Espero que corra tudo bem, que dê tudo certo, mas a gente sabe que tá essa situação aí meio complicada. Vamos estar realizando alguns exercícios, né? Vou disponibilizar algumas listas de exercícios complementares. E a fixação dos conteúdos serão através de exercícios de aplicação, então alguns que a gente faz em aula, simulações e trabalhos, né? Então eu não vou cobrar prova. As nossas avaliações já vamos passar agora já. Vai ser só trabalhos. Eu coloquei aqui 5 trabalhos em virtude da carga horária mesmo. Mas a gente vai conversando, à medida que a gente vai andando na disciplina, a gente vai vendo aí, daqui a pouco a gente faz 4 trabalhos, né? A gente tenta espaçar mais. Eu já fui aluno e também essa questão de trabalho, eu sei que pesa, às vezes até mais que prova. Então os trabalhos que eu vou dar bastante tempo para vocês fazer. Não vai ser coisa de 1 a 2 semanas, vou tentar dar mais tempo. Em virtude do regime e também por saber que trabalho muitas vezes acaba dando mais trabalho do que prova. Tá bom para vocês assim, pessoal? O que vocês estão achando? Se puderem falar um pouquinho aí, tentar interagir um pouco. Para mim tá tranquilo. Eu acho que tô achando bem legal também, tô gostando da proposta. Tá certo, pessoal. Então vamos continuar. Acredito que prova para esse regime fica bem complicado. Apesar de eu achar que essa matéria é bem teórica, ela é bem essencial para o curso de vocês. Na minha época, quando eu fiz, foi 2 provas secas e eu tive bastante dificuldade para achar tempo para estudar, porque é muito conteúdo. Acho que até conversão 1 não tanto, conversão 2 é um pouco mais, mas 2 provinhas sempre fica bastante coisa, né? Então vamos tentar fazer trabalhos aí, não deixar passar tantas aulas,
e fazer trabalhos de cada, sei lá, 2, 3 semanas, acredito que vai dar esse intervalo aqui. E assim a gente não corre tanto conteúdo e dá para tentar acompanhar melhor, né? Não fica uma coisa muito só para prova e aí a gente acaba vendo tudo uma semana antes, 2 semanas antes. Então eu vou disponibilizar o horário de atendimento para vocês, mas assim, ser bem sincero, vocês podem me chamar no WhatsApp, até deixo meu WhatsApp aqui para vocês. Eu sempre achei uma bobagem não ter esse contato, é uma ferramenta, assim como e-mail, como qualquer coisa, né? Vocês podem estar me chamando por e-mail, pelo WhatsApp. Se eu não conseguir responder na hora, ou se eu visualizar e não responder é porque eu estou ocupado, mas sempre que eu puder responder, tirar alguma dúvida com vocês, eu vou estar respondendo quanto antes, né? O mais breve possível. Quiserem me mandar mensagem também pelo Instagram ou pelo Facebook, também podem ficar à vontade. Não tenho restrições quanto a isso, quanto a horário, se é final de semana, se é feriado. Podem enviar normal, né? Então, acho que isso não é problema. Não vejo por que dificultar nessa questão assim. A bibliografia da disciplina, a básica e a complementar. Eu indico vocês, acredito que os 2 livros principais é o Chapman, né? Esse livro aqui é muito bom. O Chapman e o Del Toro. São livros muito bons. Tem um livro também do Kozov. Vou estar disponibilizando para vocês. Eu acho que eu tenho bastante referência. Eu vou colocar no Google Classroom ali, vou postar ali também no final dessa aula. O que eu tenho de referências, né? O que eu tenho de bibliografias para você estar estudando. Mas eu acho que o Chapman e o Del Toro, eles vão auxiliar bem. O Kozov também, talvez a gente faça alguns exercícios do Kozov. Já vão estar de bom tamanho. Quem quiser uma bibliografia complementar, mas essas 3 bibliografias, até vou colocar depois aqui o Kozov também, para vocês pegar a referência dele. São bem bons, são livros bem completos, bem bons. Professor, dá para vocês voltarem nesse seu WhatsApp bem rapidinho? Sim. Obrigado. Então, pessoal, eu queria, se fosse possível, que você se apresentasse um pouquinho, assim, nada demais. Falar um pouquinho aí de como é que vocês estão, né, com essa situação do rede, vocês estão desgostados, como é que vocês estão, se vocês estão achando muito difícil de acompanhar, acredita que vai ter algum problema para acompanhar a disciplina, acha que não, acha que vai ser tudo certo, vocês têm os recursos, têm uma internet adequada, ou, de repente a internet cai onde vocês estão, não sei. Só assim para nós ter uma noção, né, de como é que vai estar assim, essa questão de acompanhamento de vocês. Bem ligeirinho mesmo, né? Pode começar com o César, acho que ele está aí hoje. Alô, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Show, então eu sou o César, eu entrei em 2018, tô no 5º semestre então, né, que é onde está essa disciplina. Eu acredito que em relação ao rede, eu acho que o último semestre, por conta das indefinições e por conta dos professores também não terem familiaridade e tudo mais, foi um semestre de teste, então eu acredito que não foi um semestre proveitoso, quanto poderia ser, mas eu estou com a expectativa grande nesse semestre. E aí, um semestre que a gente pega mais na parte elétrica, eu não tenho técnico, então não tive muito contato com a elétrica. Então, estou com grandes expectativas para esse semestre, acredito que os professores estão mais preparados e até os alunos também. E com relação aos recursos, bom, meu computador não é muito bom, mas quando ele estiver me deixando na mão, aí eu aviso o senhor no WhatsApp. Mas com relação à internet, eu acredito ter uma internet boa, então acompanha bem. Obrigado. Tá ok, César. Muito obrigado aí. 2018, 5º semestre, então. Tá ok. Gustavo Stefan? Opa, boa tarde. Então, professor, que nem o César disse, semestre passado foi um pouco complicado, que a gente estava meio sem padrão e foi difícil de acompanhar. Eu, sinceramente, não gostei, sabe? Mas eu acredito que esse semestre está diferente.
Não sei também se é porque agora a gente chegou no quinto semestre e a gente está mais na área da elétrica, os professores são diferentes, mas agora a gente está meio que seguindo um padrão de aula mesmo, sabe? Os professores dando aula no horário certo. Eu acho que esse semestre, então, vai facilitar bastante. E, assim, quanto aos recursos, comigo, assim, tudo certo. Acho que meu PC aguenta tranquilo e a internet é boa também. Não, tá certo. Qual semestre tu tá mesmo, Gustavo? Eu tô no quinto semestre agora. Quinto semestre. Entrou em 2018 também. Aham, 2018, 2. Tá, ok. O Wellington Nachal, Isto, tudo bem? tudo certo? Eu acompanho essa linha dos guris, assim. Eu também não fiz técnico, eu fiz só um cursinho, assim, cursinhos básicos, e vai ser o meu primeiro contato, assim, direto com a área da elétrica. E eu acho que esse semestre eu senti que está bem mais organizado, porque no semestre passado alguns professores davam aula de um jeito, outros de outro. Uns davam PDF, outros davam aula ao vivo, ou gravavam. E esse eu vi que está tudo numa mesma sintonia, então acho que vai ficar mais fácil. E a única coisa que vai ficar devendo mesmo é mais a parte prática em algumas disciplinas. E quanto aos recursos também, eu acho que eu estou bem servido na internet e o meu computador também vai aguentar certinho. Tá, ok. Eu acho que esse semestre mesmo os professores estão buscando ferramentas, estão buscando maneiras de estar acompanhando, tá ministrando as aulas de uma maneira mais síncrona, né? Eu acho que o que vocês estão se referindo é que teve alguns professores que não deram aulas síncronas, né? Eles acham que no horário da disciplina acabaram dando alguma aula, deixando algum material, algum vídeo, né? Foi bem essa questão de adaptação mesmo. Murilo Lutcher da Silveira. Tá aí o Murilo? O Murilo tá. Ele mandou que tá sem microfone ali. Ah, tá sem mic. Não, tá ok, Murilo. Só. Ah, tô vendo aqui no chat aqui, né? Ele colocou agora. Qual semestre que tu tá, ô Murilo? Tá no quinto também? Pode responder pelo chat mesmo. Eu tô acompanhando aqui. Tá no quinto também. E acredito que terá alguma dificuldade, assim, questão de internet, algum tipo de dificuldade para acompanhar as aulas, ou acho que tá mais tranquilo? Tá, ok. Quinto semestre também, tá. Deixa eu anotar aqui. Não terá dificuldades com a internet. Tá, Mariana Batista Teixeira. Eu tô no oitavo semestre, um pouco mais na frente. Acabei atrasando algumas cadeiras no primeiro semestre, disciplinas básicas. E eu acho que a modalidade está sendo um desafio muito grande, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Semestre passado, não digo que foi um semestre perdido para mim, mas eu acho que eu não tive um bom rendimento. Então, eu tô com o pensamento positivo de que esse semestre vai ser melhor que o semestre passado. Vou me esforçar para isso. Tá certo, Mariana. Alguma dificuldade que tu acha que tu vai ter em relação a acompanhamento da disciplina, internet, alguma coisa assim, tu poderia estar dizendo? Não, tá bem tranquilo para mim. Internet, tudo. Tá, ok. Luiz Eduardo, acho que o Marcelo não. Professor, o Murilo, ele falou mais algumas coisas ali no chat, não sei se o senhor chegou a ver. Ah, tá, agora deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá, semestre passado não foi nada proveitoso para mim. Tive alguns problemas de saúde, ansiedade e tal. Mas agora tudo certo. Foi um período de adaptação mesmo. Não foi fácil essa questão de reclusão. Então eu entendo perfeitamente. Eu com criança em casa também não foi fácil. Ter que mudar toda a rotina, se reorganizar, né? Mas vamos tentar fazer desse semestre aí, vamos tentar superar isso aí, vamos
Vamos trabalhar para que dê tudo certo. Tá certo, Murilo? Luiz Eduardo? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Eduardo, estou no quinto semestre e estou me adaptando bem ao ensino à distância, estou gostando até, porque querendo ou não, a gente sempre tem que estudar por conta, né? Então, para a gente não mudou muita coisa. E meu computador não é muito. Então, o senhor falou em simulação ali, eu não sei como é que vai funcionar. Se tiver que baixar algum programa muito pesado, talvez não rola. Aí não tem que dar um jeito. Mas eu estou tranquilo, estou gostando das aulas online. Tá certo, Luiz. Mas assim, a questão de internet, tu acha assim que tu, para acompanhar as aulas, não vai ter problema, assim, mais para de repente baixar algum software? Não, a internet é boa. A internet é boa, só o computador que é fraco. Sim. Mas eu tenho que conseguir. Tá. Mas eu não estou tendo nenhum de conectividade, assim, também. Jogo no shopping. Ah, tá certo. Vocês têm o MATLAB, agora que eu me... Questão de ferramentas que a gente está falando, comentando. Vocês têm o MATLAB instalado no computador? Eu tenho o Octave. Eu não. Octave. Ah, Eu também não tenho, professor. Eu não lembro se eu tenho, porque eu tô no computador da minha mãe, mas eu acho que eu tenho, sim, no meu. Eu não tenho. tá, a maioria não tem, né? Tá, eu vou tá vendo mais para frente as simulações que a gente vai estar realizando. E aí a gente vai conversando melhor, né? Questão de instalar, se vamos conseguir estar realizando essas simulações, né? Ou de repente eu coloco aqui na tela para você estar acompanhando, e aí vocês podem anotar também e em outro momento, caso não consigam baixar o MATLAB, que também acredito que não vai ser grande problema. Pode ser qualquer versão, né? Não precisa ser tão atual, da 2010 para cá já resolve. Então, no momento que a gente tiver alguma aula de simulação, a gente, caso vocês não consigam baixar ou tá com o software na mão, eu coloco na apresentação e depois vocês podem fazer em casa, vai estar gravado, aí vocês podem tentar reproduzir em casa. Acho que não vai ser problema. Tá, ok, então. Vamos continuar aqui, só deixa eu anotar. Luiz Eduardo está no quinto, acredito que para acompanhar as aulas também não vai ter grandes dificuldades, né? Tá certo, pessoal. Vamos lá. Então a gente vai começar um pouco hoje, não vamos se adentrar tanto vamos fazer uma revisão de fundamentos do eletromagnetismo, né? Para nós tentar iniciar aí os conceitos de conversão. Então, as máquinas elétricas, como transformadores, motores e geradores, são constituídas por circuitos elétricos e magnéticos acoplados entre si. Os materiais magnéticos utilizados no desenvolvimento de circuitos magnéticos determinam as dimensões dos equipamentos, as suas capacidades e introduzem limitações nos desempenhos, devido a saturações e perdas. É importante, portanto, conhecer suas características e propriedades básicas para possibilitar um desenvolvimento mais econômico e adequado dos diversos equipamentos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre materiais magnéticos, né, porque são a base dessa disciplina. Todo o princípio de conversão parte de materiais magnéticos, né, ou que tenha uma certa característica que propõe uma magnetização através de um campo magnético externo. Vamos lá. Então, na Grécia, foi descoberta a magnetita, né, uma pedra, que é um ímã natural, né? Esses ímãs, né, naturais, eles são constituídos por duas regiões bem distintas, né, que é um polo norte e um polo sul. Os polos não existem separadamente, né, porque essa característica ela é atômica, ela é uma questão do próprio movimento dos elétrons dentro do átomo, gera essa polarização norte e sul, né? Então essas linhas de campo magnético, né, de fluxo magnético, elas ocorrem a nível atômico. Então não tem como pegar um ímã, quebrar ele no meio, pegar uma pedra
de magnetita, por exemplo, quebrar ela e tu ter separado um polo norte e um polo sul, né? Então isso não ocorre. Indução magnética. Quando é colocado um ímã perto de uma barra de ferro macio, não magnetizado, a barra de ferro torna-se imantada por indução. Então o ferro é um material ferromagnético, ele tem uma característica que ele alinha os seus domínios magnéticos, né, quando há presença de um campo magnético externo. Ele, por natureza, não tem essa característica, né, ele não é um ímã natural, mas ele pode ficar imantado. E é um material muito utilizado nas máquinas, né, para intensificar o campo magnético. Então, o polo N do ímã induz polo S na extremidade mais próxima da barra. Então, o polo positivo induz o polo negativo, né? Então, vai ter uma atração. E o polo sul do ímã, né, induz o polo norte na extremidade mais próxima da barra. Então, campo magnético e linhas de campo magnético. O que vem a ser o campo magnético, né? Fluxo magnético. É a região ao redor de um ímã na qual ocorre uma força magnética, de atração ou de repulsão. O campo magnético pode ser definido pela medida da força que o campo exerce sobre o movimento das partículas de carga, tal como um elétron. A representação visual do campo é feita através de linhas de campo magnético, também conhecida por linhas de indução magnética, ou linhas de fluxo magnético, que são linhas envoltórias imaginárias fechadas, que saem do polo norte e entram no polo sul. Então a gente tem aqui o ímã, aqui um ímã natural, né? E ele vai estar gerando essas linhas imaginárias, né? Essas linhas de campo magnético, que vão estar saindo do polo norte e entrando no polo sul. Então isso aqui é uma característica, né, dos materiais magnéticos, né? Que eles têm esse fluxo de campo magnético, fluxo de linhas, né? Algumas características, então. São sempre linhas fechadas, saem e voltam ao mesmo ponto, as linhas nunca se cruzam. Fora do ímã, as linhas saem do polo norte e se dirigem para o polo sul. Dentro do ímã, as linhas são orientadas do polo sul para o polo norte, saem e entram na direção perpendicular às superfícies dos polos. Então, elas sempre saem perpendicularmente à superfície, né? E sempre entram perpendicularmente, né? Nos polos, a concentração das linhas é maior. Quanto maior a concentração de linhas, mais intenso será o campo magnético numa dada região. Então, a gente calcula a densidade de fluxo magnético, né, que a gente vai ver mais para frente, através da quantidade de linhas em uma mesma área, uma mesma região. Se dois polos diferentes de ímã são aproximados, haverá uma força de atração entre eles. As linhas de campo se concentrarão nesta região e seus trajetos serão completados através dos dois ímãs. Se dois polos iguais são aproximados, haverá uma força de repulsão e as linhas de campo divergirão, ou seja, serão distorcidas e haverá uma região entre os ímãs onde o campo magnético será nulo. Então, quando a gente tem o polo norte e o polo sul aproximados, né, então a gente vai ter uma conexão, uma interação entre as linhas, né, elas vão sair desse polo norte e vão estar entrando no polo sul do outro ímã, né? E se a gente tiver uma aproximação de dois ímãs de mesma polaridade, né, mesmo lado de polaridade se aproximando, a gente vai ter uma repulsão, né, de linhas. Deu problema na caneta aqui agora. Algumas aplicações de efeitos magnéticos. Então, um gerador, né, uma máquina, ela aplica esse efeito magnético, né? Então, ele tem toda uma carcaça que ela é propícia à passagem, né, ao fluxo de linhas magnéticas que decorrem de fios, né, que vão estar aqui dentro, né, de enrolamentos,
que vão estar gerando esse campo magnético, né? A gente vai ver mais para frente que um fio, né, um circuito fechado onde tem corrente elétrica, dentro da física 3 lá, a gente recorda que um fio ele gera um campo magnético, né? Toda vez que a gente tem um fio, e esse fio aqui tem uma corrente elétrica, né, num sentido, então essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético ao seu redor, né? Campo magnético aqui, né? Perpendicular. E ele é utilizado também, né, em transformadores, alto-falantes, então tem N aplicações, né, galvanômetro, relé, e até em aplicação em biomedicina. No caso, uma ressonância magnética também, fácil a utilização do recurso de fluxo magnético, né? Pela variação das linhas que entram e que saem, se tem mais ou menos um modelo ali da cabeça, tem um mapeamento, né? Então tem N aplicações. O fluxo magnético, né? Então vamos falar um pouquinho do fluxo magnético. Ele é simbolizado por φ, é definido como a quantidade de linhas de campo que atingem perpendicularmente uma dada área. A unidade de fluxo magnético no SI é o Weber. 1 Weber corresponde a 1 vezes 10 na 8 linhas de campo magnético. Então, fluxo magnético é a quantidade de linhas que atinge uma determinada área. Bem tranquilo. Então, um exemplo 1 aqui que eu tinha colocado. Se um fluxo magnético φ tem 3.000 linhas, calcule o número de microvebers. Então, a gente faz aqui uma regra de 3 simples. 1 Weber equivale a 1 vezes 10 na 8 linhas. Então, x é igual a 3.000 linhas, né? Uma regra de 3 aqui. Aí cruza os dois lados. A gente tem o número de linhas que percorrem, né? Densidade do fluxo magnético. A densidade de campo magnético, que é a densidade de fluxo magnético, ou simplesmente campo magnético, é o fluxo magnético por unidade de área, de uma seção perpendicular ao sentido do fluxo. Então a gente tem que o nosso B, que é a nossa densidade de fluxo, é a quantidade de linhas dividido pela área. Então a gente tem o nosso B, onde o B é a densidade de fluxo magnético, em Tesla, φ é o fluxo magnético, em Weber, A é a área da seção perpendicular ao fluxo magnético, e 1 Tesla é igual a 1 Weber por metro quadrado. Aqui vamos fazer um exemplo, então. Deixa eu ver se eu consigo abrir o OneNote aqui. Vou tentar mexer na caneta um pouco mais. Deixa eu só ver. Vou tentar resolver tentar abrir um quadro aqui para vocês. Tá, o exercício 1 já estava resolvido ali no slide mesmo. O exercício 2 aqui, então, pessoal. Então a gente tem... Eu vou estar fazendo esses exercícios bem básicos, só para mim já ir pegando o jeito da caneta, porque ela meio que dá uma derrapada. Então é meio difícil assim de pegar o jeito. A minha letra não é muito bonita, tá, pessoal? Então me perdoem. Vamos lá, então. A gente tem que a densidade de fluxo é igual ao fluxo, a quantidade de linhas dividido pela área. Então a gente vai ter que é igual, né, que a densidade de fluxo é igual a 6 vezes 10 a menos 5 Weber aqui, né? Dividido por 1,2 vezes 10 a menos 3. Aos pouquinhos eu vou me acostumando com essa caneta aqui, porque ela dá uma resbalada. Até baixei mais de um aplicativo. E esse aqui eu achei melhor. Mas ainda assim fica bem estranho, né? Não é a mesma coisa que um caderno. Mas vocês podem estar fazendo no caderno aí e vão achar que a densidade de fluxo para esse exemplo é igual a 5 vezes 10 a menos 2 Tesla.
Depois aí eu posso, quando os exercícios ficarem um pouco mais complexos, eu posso estar disponibilizando para vocês esse em PDF, esse material aqui, né, esse quadro. Mas seria bom se vocês fossem fazendo no caderno de vocês também, como se fosse uma aula normal, né? Minha ideia é essa, eu comprei isso mais para... Não porque eu acho que a minha letra é bonita, mas para vocês poderem acompanhar junto, eu fazer o exercício aqui à mão. Agora foi um bem básico, mas a ideia seria eu fazer o exercício à mão aqui. E você está fazendo também à mão, que eu acho que fixa melhor, eu pelo menos aprendo bem assim. Então você me perdoe um pouco a letra aí, um pouco o rabisco, mas é para tentar dar para vocês esse recurso aí de quadro que a gente não vai ter em virtude de estar tendo as web aulas. Então vamos voltar para a apresentação. Permeabilidade magnética. Se um material não magnético for colocado na região das linhas de campo de um ímã, haverá uma imperceptível alteração na distribuição das linhas de campo. Entretanto, se um material magnético como o ferro for colocado na região das linhas de campo de um ímã, essas passarão através do ferro, em vez de se distribuírem no ar ao seu redor, porque elas se concentram com maior facilidade nos materiais magnéticos. Então aqui, desse material ferro magnético, no caso ferro, as linhas vão estar passando por dentro aqui do material. Olha aí. Essa caneta aqui, vou te contar, mas vamos lá. Vão estar passando por dentro. E quando o material não é ferromagnético, não tem características ferromagnéticas, né? Percebe-se que não se tem uma alteração do caminho das linhas. Elas praticamente aqui se mantêm constantes nesse caminho, né? Elas não se alteram. Então são algumas características, né, que a gente fala de permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética é dada em μ, e é a capacidade de um material em aceitar a existência de linhas de indução em seu interior. A permeabilidade relativa é a permeabilidade do material dividido pela permeabilidade das linhas no vácuo, né? Então, μ relativo é permeabilidade relativa do material, adimensional. O μm é a permeabilidade de um dado material. E o μ0 é a permeabilidade do vácuo. E a permeabilidade do vácuo é dada por 4π vezes 10 a menos 7. Né? Aqui. Também pode ser expressa por Tesla metro por área, ou ainda Henry por metro. Né? Assim, 1 Henry é igual a Weber por área. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, né? Tem a ver com intensidade de fluxo magnético, né? O H. A gente vai ver na próxima aula. O que é esse H aqui? A permeabilidade magnética de todos os materiais são não magnéticos, como cobre, alumínio, madeira, vidro e ar, é aproximadamente igual à permeabilidade magnética do vácuo. Então, uma característica, né, dos materiais não magnéticos. Indiferentes. Não exercem ação sobre as linhas de força que intercepta cobre, madeira, plástico e ar. Então, essas linhas aqui, esses materiais aqui não tem, são indiferentes, né? Então, o μ relativo é igual ao μ no vácuo, o μ0, que é igual a 1. Materiais diamagnéticos permitem apenas uma orientação muito fraca dos seus domínios, dispostos de forma aleatória, na ausência de campo magnético externo. Pouco sensível às variações normais de temperatura. Possuem a permeabilidade relativa um pouco menor que 1. São levemente atraídos por campos magnéticos muito fortes, também considerados não magnéticos. Então o ouro, o mercúrio, a prata, água e zinco têm essa permeabilidade relativa igual a 1 menos 35.10, então é bem pequeno aqui, né? O bismuto também, são todos bem pequenos, quase imperceptível, quase praticamente igual a 1, que é a permeabilidade no vácuo. Os materiais paramagnéticos permitem apenas uma leve orientação dos domínios magnéticos, né? Sensível às variações de temperatura, vibrações térmicas. Em temperaturas extremamente baixas, próximas do zero absoluto, os domínios magnéticos tendem a apresentar uma forte orientação ferromagnética. Então a gente tem o efeito da temperatura.
Em alguns materiais, a variação de temperatura modifica as características magnéticas, né? Possuem a permeabilidade relativa um pouco maior do que materiais não magnéticos. São levemente atraídos por campos magnéticos excepcionalmente fortes. Exemplo, alumínio, oxigênio, ar, magnésio, madeira, plástico, tungstênio, cromo, titânio, etc. Então, os materiais ferromagnéticos, né, possuem a orientação abundante dos seus domínios magnéticos. Essa orientação, né, dos domínios é que é mais concentrada. Nos materiais ferromagnéticos, a gente tem os domínios ainda assim, quando não há uma presença de um campo magnético externo, os domínios são aleatórios, né? Então existe uma concentração de átomos que rege cada domínio, que estão, dá para se dizer assim, magnetizados, né? Existe um polo norte e um polo sul. Porém, a soma total do material, a soma de todos os domínios, de todas as polarizações é nula. Então, naturalmente, o material ferromagnético, ele não é um ímã, né? Ele não tem um polo norte e um polo sul definido. Ele tem vários domínios magnéticos que, quando na presença de um material imantado, né, um ímã natural ou um ímã artificial, que a gente vai ver também, né, na disciplina, eles acabam se direcionando, né, ficando todos na mesma direção, que talvez para essa direção aqui, dentro do material aqui, no caso, todos alinhados. Então, os materiais ferromagnéticos tendem a ficar com uma imantação residual ou remanescente, né? Então, depois que eles são imantados, através de um campo magnético de um ímã ou de um campo magnético artificial, eles tendem a ficar ainda imantados, né? Eles permanecem nesse estado de orientação magnética dos domínios, até que haja alguma influência externa por temperatura, ou se caso esse material aqui sofra uma queda, ou se ele se choca com algum objeto, né, ele pode estar vindo a perder essas características aqui e voltar a ter os domínios todos alinhados de forma arbitrária, né? Então eles perdem as suas propriedades de orientação dos domínios magnéticos elementares quando submetidos a elevadas temperaturas, ponto Curie, ou temperatura de Curie, que daí é o caso de voltarem a ser materiais paramagnéticos, né? Classificação de acordo com sua permeabilidade magnética. Então a gente tem uma tabela aqui dos materiais paramagnéticos, diamagnéticos, ferromagnéticos. Então a gente tem nosso MIR aqui. Mais para frente a gente vai estar utilizando esses valores, por hora só questão para visualizar. Algumas observações, né? Princípio da relutância mínima, dois materiais com diferentes permeabilidades. Fluxo se dirige para o de maior permeabilidade. Exemplo, blindagem magnética. Então, o princípio da relutância mínima é o princípio que faz com que um ímã, por exemplo, né, fique... Aqui, digamos que é uma geladeira. Tá? Aqui o cara tem uma geladeira. E a gente tem um ímã aqui de geladeira, né? Que pode ser uma foto, pode ser um contato do gás ali, né? Que a gente coloca na geladeira. Ele fica... ele tem uma aproximação em virtude que essas linhas de campo magnético desse ímã natural, né? Que tem ali no papel da foto, enfim, essas linhas de fluxo elas tendem a passar pela geladeira. Então, através desse princípio da relutância mínima que ocorre a fixação do ímã na geladeira. Então, é esse princípio que rege, né? Em vez de ele passar pelo ar, ele passa pelo caminho de menor relutância. Assim como em circuitos elétricos, né, a gente tem um caminho onde os elétrons percorrem, né, do polo positivo ou polo de maior potencial para o polo de menor potencial. A gente também tem um caminho, né, onde as linhas de campo magnético vão percorrer do polo norte aqui, ou o polo onde as linhas saem de fluxo, até o polo sul, né?
Materiais ferromagnéticos condutores, efeito peculiar significativo, mesmo em baixas frequências, e materiais ferromagnéticos acima do ponto Curie. Então tem algumas características, né, que fazem com que os materiais tornam-se paramagnéticos, né? Então o material ferromagnético, dado uma certa temperatura, ele se torna paramagnético. Esse princípio de relutância, esse caminho, essa resistência à passagem das linhas de fluxo magnético, essa resistência nos circuitos magnéticos é chamada de relutância magnética, né? A gente tem a resistência elétrica e nos circuitos elétricos, e a gente tem a relutância magnética nos circuitos magnéticos. E é a dificuldade para o estabelecimento de um fluxo magnético no interior de um material. E ela é dada por essa equação, que é análoga à resistência nos circuitos elétricos, né? Que é análoga à equação da lei de Ohm. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Vocês estão muito meio quietos aí? Sim. Ok. Sim. Qualquer coisa pode ir perguntando, interrompendo, sem problema. Tá bom. A relutância magnética é inversamente proporcional à área, ou seja, maior a área, menor a resistência ao fluxo de linhas de campo. Então ela é dada por essa equação aqui, inversamente proporcional à área. Então, quais são as fontes de campo magnético? A gente viu que a magnetita ela é um ímã natural, que naturalmente os átomos conseguem se orientar de tal maneira que o somatório de todos os domínios magnéticos, de todas as polarizações dos domínios magnéticos, gerem um valor diferente de zero, né? No caso, elas conseguem ficar totalmente direcionados. Só que aqui na disciplina de conversão a gente tem mais maneiras, né? A gente já viu na física 3, e a gente vai explorar mais esses conceitos, essas ideias, que um fluxo magnético, um campo magnético, ele é gerado através de uma corrente elétrica. Então, a simples movimentação de cargas elétricas, né? O simples movimentar de um campo, de um elétron, gera um campo magnético. Então, as linhas de campo nas proximidades de um condutor percorrido por uma corrente podem ser perceptivas, né? Então, se a gente colocar aqui próximo de um fio que percorre uma corrente elétrica, um ímã natural aqui, vai ter uma atração, uma repulsão, né? Dependendo da orientação das linhas, dependendo de qual polo a gente aproximar aqui, né? Vai ter uma atração, uma repulsão. Então é perceptível isso, né? Foi através de um experimento dessa maneira que foi percebido, né, esse efeito. O Ørsted, em 1880, alguma coisa, fez essa percepção, teve essa percepção, né, que uma corrente elétrica, quando passa uma corrente elétrica, gera um campo magnético através da aproximação de uma bússola, né? Ele acabou aproximando uma bússola de um fio que tinha uma corrente elétrica e viu que houve uma variação da direção aonde a agulha estava apontando. Provavelmente vocês já ouviram essa teoria, essa constatação em Física 3, acredito eu. Então, esse efeito das linhas de campo em uma espira, ela acaba gerando campo magnético. Então, quando a gente pega um fio, no caso aqui está em linha reta, e faz uma espira, a gente acaba intensificando esse fio, intensificando esse campo magnético. Por causa que cada parte do fio vai estar gerando linhas de fluxo magnético, que, quando enroladas dessa maneira aqui, vão intensificar e vão se unir e vão criar um caminho onde elas vão percorrer o interior da espira, vão fazer um caminho externo e vão entrar novamente, né? No caso aqui, ao contrário, vão sair do norte e vão entrar no sul. Então, dessa maneira, a gente consegue intensificar um campo magnético artificialmente, porque somente uma linha ou um fio
não teria capacidade, não teria tanta percepção, né, tanta força magnética, né, que pudesse ter alguma aplicação quanto quando a gente utiliza esse princípio dessa maneira. Então a gente, a bobina é uma fonte de campo magnético, né, que a gente vê que é um fio enrolado, né, que é o que tem em transformadores, que é o que tem em motores, em geradores, né. O simples fato de a gente estar enrolando esse fio gera esse efeito, né, de intensificação de campo. A gente vai ver mais para frente com mais calma, né. As vantagens, então, as linhas de campo magnético ficam mais densas dentro do laço, embora o número de linhas seja o mesmo do condutor reto, e todas as linhas se somam no mesmo sentido. Então, a quantidade de linhas de fluxo magnético é a mesma, porém elas se somam, gerando um fluxo concatenado. A gente vai ver esse conceito de fluxo concatenado na próxima aula, mas gera-se, né, vou adiantar aqui para vocês, gera-se um fluxo concatenado, né, que é a união das linhas de campo de cada pedaço, cada parte do condutor. Mais uma grandeza, uma grandeza que a gente tem que tratar é a força magnetomotriz. A gente tinha lá na Física 3, no eletromag, que vocês vão ver também de novo, a FEM, que é a força eletromotriz, né, causada por acúmulo de cargas elétricas. Aqui, proporcionalmente, a gente tem a força magnetomotriz, né, que é proporcional ao número de espira em torno do núcleo pela intensidade de corrente que atravessa o enrolamento. Então, a FMM, força magnetomotriz, ela é igual ao número de espiras vezes a corrente que transpassa. Então, analogamente à equação do efeito, causa e oposição dos circuitos elétricos, né, que a gente tinha o nosso V igual a corrente. Aqui, na verdade, o efeito... Deixa eu apagar isso aqui. O efeito aqui... O efeito é a corrente elétrica, né? Aqui a gente tem que o efeito é a corrente. Deixa eu botar a caneta de novo. O efeito nos circuitos elétricos a gente tinha que era a corrente elétrica, que era igual a causa, que era o potencial elétrico, né, a diferença de potencial elétrico, a DDP, dividido pela oposição, que é a resistência elétrica. E no caso dos circuitos magnéticos, né, que a gente vai ver nessa disciplina, a gente tem o Φ, que é o fluxo, né, fluxo elétrico, as linhas de fluxo magnético, são iguais à causa, que é a nossa FMM, força magnetomotriz, dividido pela nossa oposição, que é a nossa relutância magnética. Então a gente tem analogamente aos circuitos elétricos o nosso circuito magnético. Então a FMM é a força magnetomotriz geradora do fluxo do campo magnético. Então a gente vai ter que dar uma revisada na próxima aula sobre alguns conceitos de eletromag. Vamos ter que falar um pouquinho da lei de Ampère, né, da amperiana, a lei de Faraday, né, que ele trata da variação da densidade de fluxo magnético, né, que gera uma força, a lei de Lenz, que trata da regra da mão direita, das questões ali do sinal do campo gerado, lei do circuito elétrico de Kirchhoff, né, as leis de Kirchhoff, a lei da força sobre um condutor em um campo magnético, lei de Biot-Savart e a lei de Fleming. Então isso a gente vê na próxima aula, acho que aula introdutória hoje. Tem alguns alunos que não participaram, quero tentar pegar essa revisão com eles também. Não sei se ficou alguma dúvida, pessoal, pela aula de hoje, mais bem introdutória mesmo, não quis entrar tanto a fundo. Também queria sentir primeiro como é que estava a questão de conexão de vocês, como é que vocês estavam... como é que vocês vão poder acompanhar as aulas, né? Não sei se ficou alguma dúvida, alguma questão. A minha dúvida é
O senhor falou que vai disponibilizar as aulas, né? Vai disponibilizar também esses slides pra gente ou só a aula gravada? Eu vou disponibilizar as aulas gravadas e os slides também. Tá bom, obrigado. A princípio, hoje, assim, mais pro final da tarde, eu já posto aqui no Google Classroom. E eu acho que já coloquei alguma coisa lá. Botei o plano de ensino. Já tá aqui o plano de ensino, né? Se você clicar aqui, acho que vai aparecer para vocês. O plano de ensino da disciplina. Vai ter alguns feriados aqui, vou tentar... Vamos falar um pouco dos trabalhos, eu acho. Então a gente vai ter, como eu comentei, a gente vai ter em torno de 4, 5 trabalhos, né? Eu vou tentar dar um bom prazo para vocês. No final do ano ali, não vai ter como não dar um trabalho. Eu acho que assim é chato, mas a gente vai perder muita aula ali. São 4 aulas que a gente vai perder, né? Eu não vou tentar dar um trabalho tão pesado, né? Para vocês também não ficar tão amarrado com a disciplina. Mas são 2 semanas aqui, né? Então ainda vou ter que investigar como que a gente vai recuperar um pouco essas aulas, né? Vamos dependendo da carruagem, do andar da carruagem, a gente vai adiantando alguns conteúdos, né? Na aula que vem, se a gente conseguir já vencer essa revisão, já iniciar um pouco de balanço energético, energia em sistemas. E assim a gente vai adiantando, talvez lá mais para final do ano a gente consiga já estar com o conteúdo mais adiantado. Então vocês podem dar uma olhada lá no plano de ensino, já está lá. Eu quero colocar também a aula 1, né? Vou estar colocando as aulas ali, em virtude que eu não sei quando eu vou ter Moodle. Eu acredito que não tem problema a gente seguir por aqui, então já fica desde a primeira aula tudo certinho aqui. Eu consigo também gerar atividades por aqui mesmo, tarefas. Eu acho que, não sei se vocês conheciam também, né? Mas eu acho que é bem válido, né? Foi até um professor que me indicou usar, o Fernando Guarda. Acho que talvez vocês tiveram aula com ele já. E eu acho que é bem válido estar utilizando essa plataforma aqui, né? Acho que é tão boa quanto o Moodle, não vamos ter problema nenhum. Tá ok, pessoal? Não sei se tem mais alguma dúvida. Ficamos por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Então a gente encerra a aula de hoje. Amanhã, 1h30, a gente retorna. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até amanhã. Tá bom, então. Até mais.